Bíblia Sagrada. Neemias capítulos 5 e 6. Os pobres murmuram contra os ricos. Neemias surpreende estes últimos. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras e as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigos nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, até algumas das nossas filhas são tão sujeitas que não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei e considerei muito mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura, tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, os nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outras vezes venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios e os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho, restitui-lhes hoje, vós peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro de trigo, do mosto de azeite, que vos exigis deles. Então disseram: restituí-lo-emos, e nada procuraremos deles, faremos assim como dizeis. Então chamei os sacerdotes e fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus e todos os homens da sua casa e do seu trabalho, que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém, e louvaram o Senhor. E o povo fez conforme esta palavra também, desde o dia em que fui nomeado o seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes. 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão, vinho e, além disso, 40 ciclos de prata, e ainda também os seus moços dominaram sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa, e o que se preparava para cada dia eram boi, 6 ovelhas escolhidas, também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias de todo o vinho muitíssimo. Nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande.
lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo, assim seja. Capítulo 6. Os inimigos conspiraram para surpreender e intimidar Neemias, e sucedeu mais que, ouvindo Zambalate, Tobias, Gesem e o arábio, e o resto de nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Zambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e conseguimos-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, e enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E a mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e a mesma maneira lhes respondi. Então Zambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito entre as gentes: se ouviu a Gesem, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tudo te farás rei deles segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém, e eu enviei a dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventais. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filhos de Delaías e filhos de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? A quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa, a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Zambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Zecanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras que levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Assim seja.